Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do RBTech. Eu sou o Ricardo e no vídeo de hoje nós vamos criar a estrutura do HTML do nosso projeto final do curso de HTML e CSS para iniciantes. Eu tinha dado isso de tema de casa, quem fez, fez, quem não fez vai poder acompanhar a partir de agora. E os que fizeram vão poder também conferir, ver se está tudo de acordo ou se vai ser necessária alguma alteração a partir de agora. Aqui na tela você está vendo o projeto que a gente vai desenvolver, já apresentei ele todo na aula passada e vamos então criar a estrutura do HTML. Por enquanto a gente não vai se preocupar com estilização, com CSS, a gente vai somente criar a estrutura do HTML, adicionando algumas classes que a gente vai utilizar no decorrer do caminho, para que a gente possa depois então fazer toda a estilização de uma única vez. Vamos começar então aqui com o nosso arquivo index.html da nossa pastinha site final, lembrando que todos os arquivos estão dentro dessa pasta aqui, certo? Então vamos pegar aqui o nosso index.html e aqui dentro da tag body a gente tem esse conteúdo que a gente criou na aula passada. A gente vai tirar todo ele, que a gente vai começar a desenvolver o nosso site a partir de agora. Aqui dentro da tag body, então eu vou começar criando uma div com a classe header, que é para a gente colocar o nosso cabeçalho do site. Dentro eu vou criar uma div com a classe linha e dentro dessa classe linha eu vou criar o header do HTML5. Dentro do header eu vou ter então uma div com coluna e col4, que vai ser a largura da coluna que eu vou utilizar. Aqui dentro eu vou ter então um H1 com a classe logo para a gente poder estilizar. E aqui eu vou escrever então R Bernard, que é o logo do site. Depois, fora aqui da nossa div, eu vou ter então uma coluna com o tamanho col8 para a gente fechar as 12 colunas, a gente já viu isso na aula passada. Aqui dentro eu vou ter uma navegação, eu vou ter uma UL com a classe menu, com a classe inline, depois a gente vai aprender por que isso, e com a classe sem tracinho marcador. Dentro dessa UL, então, eu vou ter algumas LIs para fazer os nossos menus. Então, eu vou pegar aqui uma LI, daí eu vou pegar um A. Esse href aqui ele vai direcionar para o nosso index.html e o texto dele vai ser home. Depois eu vou ter mais uma LI com mais um A, direcionando para clientes.html com o texto clientes. Depois mais um direcionando para servicos.html, lembrando que não pode ter acentuação, C cedilha. Já no texto pode ter. O próximo vai levar para sobre.html e vai ser o link sobre. E por último, nós vamos ter o contato.html com o texto contato. E o nosso menu está concluído. Depois a gente vai ter que procurar então o fechamento da nossa div com a classe header. Notem a importância da indentação novamente aqui, ó. A gente vai ter que procurar o fechamento e logo abaixo aqui do fechamento a gente vai criar mais uma div linha. Dentro dessa div linha a gente vai ter então a nossa segunda linha de conteúdo. Aqui dentro então eu vou ter uma section. Dentro dessa section eu vou ter uma div coluna com o tamanho col3 e eu vou também dar uma classe nela chamada sidebar. Prestem atenção nessa questão das classes aqui que está sendo criado, faça com calma, porque se você colocar o nome de uma classe errada, depois quando a gente fizer o CSS não vai surtir efeito. Então se depois alguma coisa não der certo, você já sabe que tem algo incorreto na nomenclatura das suas divs, dos seus elementos aqui. Dentro dessa sidebar aqui, eu vou ter então um H3. Abaixo desse H3 eu vou ter uma UL com a classe sem tracinho marcador e também com a classe sem padding. Depois, lembrando, a gente vai estilizar isso no nosso CSS para a gente poder reutilizar uma boa parte dos estilos de uma forma um pouco mais interessante, para poder reaproveitar, digamos assim, o que a gente for fazer. Agora eu vou ter aqui algumas LIs. Aqui eu coloquei então uma LI com href dentro de cada uma, nome da empresa 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. No exemplo eu tinha colocado ABC, mas eu fiz com numeração aqui para ficar um pouco mais simples também para você fazer. Então a nossa UL aqui com as LIs que vai ter a parte da sidebar então do nosso site. Depois, fora da UL, eu vou ter um link. Esse link vai levar para clientes.html e ele vai ter uma classe chamada botão. E o texto aqui a gente vai colocar ver todos, mais um e-comercial, raco
ponto e vírgula no final, que é um caractere especial do HTML que vai dar aquela setinha. Lembrando sempre, vai salvando o teu arquivo de tempos em tempos aí, só para garantir que tudo vai ser criado corretamente, tudo vai ficando salvo. Depois aqui no final, no fechamento da nossa call 3, abaixo dela aqui, ó, a gente vai criar mais uma coluna com o tamanho 9, então para fechar as 12. E dentro aqui a gente vai colocar um H2 e aqui a gente vai escrever último trabalho. 2 pontos, daí a gente vai criar uma classe EM, que é para dar um ênfase, para dar uma espécie de itálico, e a gente vai colocar aqui empresa ABC. Agora a gente coloca uma tag IMG, no SRC aqui a gente coloca, dentro da pastinha IMG aqui, que eu criei no nosso projeto, a gente tem aquelas imagens que a gente vai utilizar. Então a gente vai pegar aqui a thumb grande.jpg. O Alt eu vou deixar em branco, vou colocar só um self-close aqui na minha tag. Abaixo da imagem eu vou criar um parágrafo com um texto aleatório. E agora aqui abaixo do nosso parágrafo vou criar um A com a classe botão. E o href dele vai levar para clientes.html. E o texto aqui do nosso link vai ser ver outros trabalhos. Agora a gente vai descer aqui no fechamento da nossa linha. Logo abaixo aqui do fechamento da linha, a gente vai criar mais uma div aqui, que vai ter a classe conteúdo-extra. Dentro dessa div a gente vai ter uma classe linha, dentro dessa div a gente vai ter uma linha e agora as nossas colunas. Aqui dentro da nossa linha, então, a gente vai criar uma coluna com o tamanho 7. Dentro aqui a gente cria uma section para colocar o nosso conteúdo. E aqui a gente coloca, então, pode ser um H2 com o texto. Depois a gente coloca aqui os parágrafos com o texto aleatório. Nesse caso aqui eu usei 3 parágrafos, então. E agora eu vou criar, fora aqui da minha div call7, eu vou ter que criar mais uma coluna com o tamanho 5 para fechar as 12. Aqui dentro eu vou ter um H3 com o texto últimas notícias. E aqui eu vou ter, então, a lista de notícias. Essa lista vai ser uma UL com a classe sem marcador, com a classe sem padding e com a classe notícias para a gente poder estilizar isso depois. Agora então a gente vai ter as LIs. Dentro de cada LI a gente vai ter uma IMG. O SRC vai levar para a thumb-pequena.jpg. Depois a gente vai ter um H4 com o título da notícia. Daí a gente vai ter um parágrafo com um texto aleatório. No final aqui a gente vai ter um A. O href dele vai ficar em branco por enquanto. E a gente vai colocar aqui um leia mais. Agora a gente copia toda essa LI aqui com o nosso conteúdo e duplica ela algumas vezes. No nosso exemplo aqui, então, nós temos 3 LIs. Então, 3 LIs com uma notícia em cada uma delas. Agora nós vamos procurar o fechamento aqui da div do conteúdo extra. Então, nós temos que procurar o fechamento dela aqui. E logo abaixo nós vamos criar aqui uma div com a classe footer. Aqui nós vamos criar uma linha. Dentro dessa linha nós criamos a classe footer do HTML5 e aqui dentro nós colocamos então uma coluna com o tamanho 12, que vai ser uma única coluna no nosso rodapé. Dentro aqui a gente cria uma div chamada spam para não deixar o texto solto. Vamos colocar um e-comercial, copy, que é um caractere especial de copyright. Vamos colocar aqui o ano, um tracinho e o nome do nosso site. Feito isso, a homepage do nosso site já está criada. Vamos então visualizar o nosso arquivo no navegador para ver o resultado até agora. Tá aí o conteúdo estruturado, nossas imagens ficaram quebradas, eu acho que eu devo ter errado o diretório. Nós temos IMG, eu coloquei as imagens direto aqui sem colocar o IMG na frente. Ó. Então eu preciso colocar aqui IMG barra em todas as imagens. Agora sim, já aparecendo as imagens também aqui na nossa página. Lembrando só, a gente ainda não fez a estilização, então não tem como ficar correto, mas de maneira estrutural, digamos assim, nós já temos aí o principal colocado, que é o conteúdo e a disposição deles dentro do sistema de grid. Então a nossa parte inicial, a nossa home, já está ok.
Agora o próximo item que a gente vai desenvolver então é a página de clientes. Vamos pegar aqui a nossa página index.html, vou dar um file save as e vou chamar de clientes.html. Aqui essa parte inicial aqui do header ela vai continuar, vai permanecer. Essa linha aqui a gente tem que ver aonde ela fecha. No caso aqui eu vou tirar esse conteúdo central, vou deixar aqui a section e dentro dessa section eu vou criar as minhas colunas. Então eu vou deixar aqui direto a section e daí as colunas. Antes da minha coluna eu vou colocar um H2 e vou colocar aqui o texto. Agora abaixo desse H2 então eu vou criar uma coluna com o tamanho 6. Dentro dessa coluna aqui então um H4, abaixo do H4 uma IMG, abaixo da IMG um parágrafo com um texto. Agora eu copio toda essa col 6, colo aqui logo abaixo, mudo aqui para empresa 2 ou empresa B. E agora eu colo mais um aqui embaixo, só que ao invés de col 6 eu vou colocar col 4, o resto permanece tudo aqui e eu mudo o nome da minha empresa. E agora eu vou criando mais outras col 4 até fechar o que a gente precisa. Então aqui eu vou trocando o nome da empresa e vou criando col de tamanho 4. Tenho 3 aqui, vou pegar as 3 que fecham uma linha, então no caso, e colo de novo aqui embaixo. Trocando só a letra ou o número da empresa aqui, já criei todos os serviços aqui, então são 6 colunas de tamanho 4 e mais 2 de tamanho 6, para a gente fechar 3 linhas de conteúdo aqui dentro dessa nossa linha que vai ter os nossos clientes então que já contrataram os serviços. Agora aqui embaixo nesse conteúdo extra aqui, no H2 aqui a gente vai colocar opinião de quem contratou, colocar mais um parágrafo adicional aqui com um EM para dizer então quem foi que contratou os nossos serviços. E assim nós temos a parte de clientes já também criada. Vamos ver aqui no site final, esse vai ser então o layout da página de clientes. E agora aqui na nossa página, vamos abrir aqui, clientes, então nós temos aqui por enquanto todo estranho porque a gente não fez a estilização, então mas já temos a estrutura da nossa página de clientes criada corretamente também. Agora nós vamos pegar aqui a nossa parte de clientes ou até mesmo o nosso index para criar a próxima página. Como no nosso site a página de serviços ela é mais parecida com a home do que com a de clientes, olha só, ela tem praticamente o mesmo layout da home page, então a gente vai pegar o index para fazer a página de serviços. Então vamos pegar aqui, vamos fechar o clientes. Vou abrir aqui o index.html, vou dar um file save as e vou chamar de servicos.html. Lembrando que a parte inicial aqui fica do jeito que está e a gente vem aqui para a nossa segunda linha, onde tem a parte de clientes satisfeitos atualmente. Aqui a gente vai começar as mudanças. A primeira coisa que a gente vai fazer é mudar aqui, ao invés de col 3 a gente vai ter aqui col 4 e no de baixo aqui ao invés de 9 a gente vai ter 8, então atente para esse detalhe. Aqui ao invés de clientes satisfeitos a gente vai colocar o que eu faço. Depois aqui a gente vai criar uma IMG, vai pegar lá da pastinha IMG a ideia.jpg. Depois nós vamos ter a nossa UL, dessa vez sem nenhuma classe, tá? Só a UL. E depois nós vamos ter aqui as LIs. Então eu vou tirar tudo que a gente tem aqui, vou criar 7 LIs e vou colocar um texto dentro de cada uma delas. Depois aqui embaixo, esse link que nós tínhamos aqui, eu vou tirar, vai ficar só essa UL então na nossa lateral. Depois aqui na nossa col 8, nós vamos ter o seguinte, ó, aqui ao invés desse último trabalho, a gente vai tirar aqui e vai colocar o primeiro item aqui que é a identidade visual. Essa imagem aqui a gente pode tirar e aqui vai ficar apenas um parágrafo adicional. E agora eu vou copiar isso aqui algumas vezes. E agora é só substituir o texto de cada um deles para cada um dos itens então que está na nossa lista aqui de cima. Agora está concluída essa coluna aqui. Aqui no nosso conteúdo extra, esse H2 vai ser substituído então para um outro texto. O resto aqui
permanece tudo sem alterações. Vamos lá para a nossa página então, lembrando que ela tem que ficar assim depois de pronta, esse é o resultado final, certo? E aqui no nosso site ela ficou por enquanto assim, por conta que a gente não tem ainda os nossos estilos CSS. Então, por enquanto a página vai ficar assim. Agora a página sobre a gente vai criar. Pode ver que ela é muito parecida com a página de serviços. Então, a gente vai usar a própria página de serviços para fazer a sobre agora na sequência. Então, eu vou pegar aqui a página de serviços, vou dar um file, save as e vou salvar como sobre.html. Vamos aqui em cima, o conteúdo que permanece, a gente começa a fazer alterações aqui na nossa call 4 sidebar. A primeira coisa a fazer é inverter as duas colunas, então eu vou pegar aqui a call 4, vou recortar ela de onde ela está, porque vai ficar primeiro a call 8 e depois aqui embaixo, então, ao final da call 8, eu colo a nossa sidebar. Aqui a primeira coisa que a gente vai fazer nesse H2 aqui é colocar um sobre mim e aqui então vai ir o texto sobre. Vou apagar todos esses parágrafos aqui e vou fazer aqui o meu texto. Em meio aqui ao texto tem um outro parágrafo, um outro H2, desculpa, para quebrar essa sequência de parágrafos aqui. Então está aqui o texto colocado já, são textos aleatórios, um pouco aqui de texto normal para quebrar um pouco essa monotonia. Depois na nossa sidebar aqui, a gente vai ter então a formação profissional. Aqui então ao invés de o que eu faço, a gente vai colocar formação profissional. A imagem aqui, ao invés de ideia.jpg, vai ser a formatura.jpg. Aqui a gente vai tirar essa UL que a gente tem, substituir por uma outra UL. Na sequência aqui a gente vai ter um novo H3 com mais uma UL também com as áreas de conhecimento. Depois aqui no nosso conteúdo extra, então, a gente vai trocar esse texto que tem aqui, vai colocar aí uma curiosidade sobre nós, no caso sobre o profissional que está fazendo o site. Então, vou colocar aqui um texto. Notem que não mudou nada, são parágrafos com um H2, não tem nada de diferente do que a gente já fez, e o resto continua tudo igual. Parte de notícias, tudo continua exatamente como era antes. Vamos ver aqui então, a página sobre deve ficar nesse formato depois que a gente estilizar. E agora então a gente tem ela assim porque não temos ainda o CSS. Note que aqui deu um probleminha então nas nossas notícias, ela não ficou na estrutura correta, acho que deu alguma coisa errada aqui. Tem um fechamento de div sobrando aqui, que eu acho que eu devo ter colocado junto com o texto. Tem a section aqui, curiosidade, os parágrafos, fecha a section e depois fecha a div. Tinha um fechamento de div adicional, agora deve estar tudo ok. Já ficou na estrutura correta. Agora fica faltando a página de contato, então, que vai ter esse formato, muito parecida com a de serviços. Então, a gente vai pegar aí a de serviços para fazer essa página de contato. Vamos fechar aqui a sobre, vamos pegar a serviços.html, file, save as, contato.html, o que permanece igual e a gente começa a mudar aqui na nossa barra lateral. Aqui novamente a gente vai alterar o tamanho das colunas, vai ser 5 e 7 ao invés do que a gente tinha antes. Aqui nesse primeiro H3 então da nossa sidebar eu vou colocar localização. Aqui na imagem vai ser o mapa.jpg, imagem que já está aí com vocês também. Aqui nós vamos ter a UL, a gente vai ter que colocar aqui duas classes nela, uma sem padding e a outra sem marcador. E aqui no lugar dessas LIs, então a gente coloca com o endereço de localização. Depois aqui embaixo dessa UL a gente coloca aqui o contato direto. Novamente a gente vai ter aqui uma UL sem padding, sem marcador, e a gente coloca aqui phone, daí eu coloquei um strong para dar um destaque aqui, um negrito nessa parte aqui dos dados. O e-mail e o login do Skype que você pode colocar aqui para contato direto. Passando aqui para a nossa call 7, então, no nosso H2 aqui, a gente vai ter envie sua mensagem. Vou tirar todos esses parágrafos daqui, que a gente não vai ter eles mais. Vou criar aqui um form e dentro desse form aqui a gente tem que colocar os campos então de contato. Vou começar com uma label for nome. Seu nome, dois pontos. Depois da nossa label, então, eu vou ter um input. O type vai ser text.
o name vai ser nome e o ID vai ser nome também. Vou copiar agora essa label e esse input aqui, vou colar logo abaixo. E aqui eu vou trocar label for email, seu e-mail, o name dele aqui vai ser email também e o ID vai ser email também. Vou colar novamente aqui, vou trocar para assunto, assunto aqui no texto também, no name e no ID. Vou colar mais uma vez aqui embaixo, vou trocar aqui para mensagem, o texto também. E aqui ao invés de ter esse input, a gente vai ter uma text area. O name vai ser mensagem, o ID vai ser mensagem também. Dentro não vamos ter nada e agora aqui no final eu vou ter que criar um input com a classe botão para ter estilização padrão. O type dele ao invés de text vai ser submit, o name dele vai ser enviar e o value vai ser enviar mensagem, com o caractere especial para envio. Lembrando que os inputs devem ser self-close. Depois desse input aqui, temos o fechamento do nosso formulário e agora vem o nosso conteúdo extra. Aqui no nosso H2, eu vou colocar método alternativo de contato. E aqui ao invés desses parágrafos, então eu vou substituir por 2 parágrafos com uma lista aqui com um texto com uma sátira, um pouco de humor, digamos assim, sobre os métodos de contato. Agora vamos ver como ficou. Contato deve ficar nesse formato aqui quando estiver estilizado e por enquanto a nossa página de contato está assim porque a gente ainda não tem o nosso CSS. Mas criamos a estrutura do nosso site com HTML dentro do nosso sisteminha de grid. Por hoje nós vamos encerrar a nossa aula. Na próxima, e eu espero que última aula, nós vamos fazer o CSS, os ajustes finais e deixar o nosso site pronto para ser publicado, digamos assim. Então a gente vai aprender a fazer a estilização na próxima aula, que eu pretendo fazê-la como última do nosso curso. Se você tem alguma dúvida, crítica ou sugestão sobre essa aula ou sobre o conteúdo, sinta-se à vontade para deixar seu comentário. Para você que ainda não conhecia o RBTech e quiser acompanhar os nossos vídeos, nossas publicações, aí na tela estão aparecendo os endereços para nos seguir. E se você já é nosso seguidor, muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo vídeo.